Conselho Tutelar, que fica no centro da cidade e atende mais de 100 bairros, foi invadido nesta madrugada. Força Tarefa vai investigar casas noturnas da região metropolitana de São Luís. Governadora Rosiana Sarney cobra do ministro Alexandre Padilha mais recursos e aumento do teto da saúde para o Maranhão. Autorizado reajuste de mais de 9% nos planos de saúde. E Corpo de Bombeiros apura as causas de um incêndio em um carro hoje pela manhã. Agora, no Guará News. Olá, boa tarde. Uma força-tarefa do Ministério Público do Maranhão começou hoje a investigar raves e festas realizadas em casas noturnas de São Luís, Raposa, Passo do Lumiar e São José de Ribamar. Serão fiscalizados documentos como licenças que permitem a realização desses eventos e o sistema de segurança. A força-tarefa também vai fazer um levantamento dos casos de mortes por overdose de drogas e a presença de menores. Dia 15 deste mês, um jovem de 19 anos morreu depois de participar de um desses eventos, supostamente em decorrência do uso excessivo de drogas. O Conselho Tutelar, que fica no centro da cidade, que atende mais de 100 bairros, foi invadido por criminosos nesta madrugada. Os bandidos levaram vários equipamentos eletrônicos. A ação dos bandidos aconteceu durante a madrugada quando não existe mais a segurança do Conselho Tutelar. O único vigilante do local trabalha até às 6 da tarde. A melhoria na segurança é justamente uma das reivindicações dos conselheiros. Uma das nossas últimas, que foram várias reivindicações, nos mandaram a vigilância armada, certo? Isso depois de muita luta. Só que a vigilância armada é só durante o dia. Pela madrugada, pela noite, aqui não temos. O Conselho fica totalmente vulnerável. Tanto é que nessa madrugada fizeram o que fizeram, né? Os bandidos arrombaram a porta dos fundos e levaram bebedouro, botijão de gás, equipamentos eletrônicos e mantimentos que serviam para a alimentação dos 5 conselheiros. Nos deparamos com essa situação aqui, faltando um computador completo, um estabilizador, tá entendendo? Faltando botijão de gás, faltando mantimento para nossa alimentação aqui. Nesta mesa ficava o computador que armazenava todos os documentos do Conselho Tutelar. E no chão ainda está a impressora que não foi levada pelos bandidos. Entre os documentos armazenados está a denúncia de um caso de abuso sexual no bairro Alemanha, o que preocupa o coordenador do Conselho. Nesse computador tinha um atendimento, assim, um tanto, vamos dizer, de grande relevância, que estamos preocupados, na realidade, se alguém, está entendendo, os ladrões que levaram esse computador e, de repente, olharem, ligarem ali, vão se deparar com várias documentações que nos preocupam mesmo, se de repente for divulgado. Os ladrões também espalharam vários documentos. A suspeita é que eles tenham entrado por uma casa abandonada que fica ao lado do Conselho Tutelar. O secretário de Segurança, Aloysio Mendes, anunciou novas medidas para a redução da criminalidade na Vila Embratel. Aumento no efetivo policial, instalação de câmeras de vídeo monitoramento e mudança de delegado titular do 16º DP deve integrar um novo esquema de segurança na área que tem cerca de 300 mil habitantes. A falta de segurança pública foi um dos principais motivos que levou uma multidão de pessoas a protestar nas ruas da Vila Embratel há cerca de um mês. Desde então, eles iniciaram uma série de reuniões com representantes da segurança pública do Estado para discutir ações integradas. O Vila Embratel se tornou um bairro muito problemático na área da segurança pública. Por conta da fatalidade do jovem Anderson e de um sujeito, um delinquente chamado Denis, né, a comunidade uniu-se para que pudesse reivindicar a vinda do seu secretário, né, e aí também a questão da
estruturação do 16º Distrito da Vila Embratel. E desta vez foi a Cúpula de Segurança Pública do Estado que foi até as 40 lideranças da área Itaquibacanga para apresentar o novo esquema de trabalho. Entre as novidades está a instalação de câmeras de segurança até o final do ano, além do aumento no efetivo de policiais, que hoje realizam a segurança de mais de 300 mil moradores da região. O que nós viemos discutir aqui hoje são políticas públicas de parceria com a comunidade e com o sistema de segurança pública para aprimorar a questão da segurança na região e com essa discussão com a população que aqui reside, que é quem mais conhece os problemas que realmente aflige essa região. Entre as reivindicações dos moradores estava a substituição do delegado titular do 16º DP. Na ocasião, Danilo Vaz foi apresentado como novo delegado titular e as mudanças foram realizadas também em todo o efetivo do 16º DP. A maior reivindicação da comunidade aqui era com relação à ação da Polícia Civil aqui na região, com relação à ação do delegado da Polícia Civil que aqui trabalhava. E solicitaram a mudança do responsável pela delegacia. Isso foi prometido a eles e hoje nós viemos comunicar e apresentar o novo delegado que com certeza vai ter uma ação mais efetiva e mais presente com a comunidade e que vai dar uma resposta mais clara e rápida ao que eles estão ansiando. E novas medidas de segurança também foram anunciadas pela Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária para reduzir o número de fugas do complexo de Pedrinhas, como reforço policial, a transferência de presos e a instalação de bloqueadores de celulares. O muro, com 4 metros de profundidade, já começou a ser construído na área interna ao redor dos pavilhões. Em 60 dias, 34 presos fugiram do complexo penitenciário. O Corpo de Bombeiros deve entregar nos próximos dias um laudo sobre as causas de um incêndio na manhã de hoje em um carro na Avenida Brasil, que fica na região da Cidade Olímpica. O veículo modelo Hilux foi completamente consumido pelo fogo, que começou por volta das 7h40 da manhã na Avenida Brasil, que separa os bairros Cidade Olímpica e Vila Janaína. O fogo só foi controlado com a chegada de homens do Corpo de Bombeiro. O proprietário do veículo conta que o incêndio começou assim que estacionou o carro. Aí quando eu vim para abrir a porta não deu mais não, estava já tomado de fumaça já. Além do carro ficar completamente queimado, o medidor de energia desta casa também foi parcialmente derretido. Ainda não se sabe as causas oficiais do incêndio, mas um laudo técnico do Corpo de Bombeiros está previsto para sair em 30 dias. Em relação às causas do incêndio, essas informações serão passadas a posteriori para as redes de comunicação, tá? Pois faz-se necessário uma perícia mais bem elaborada no local. A seguir, em reunião com o ministro Alexandre Padilha, a governadora Rosiana Sarney cobra aumento do teto da saúde para o Maranhão. As áreas de lazer da Avenida Litorânea devem passar por um processo de revitalização. Mas antes, agentes da Blitz Urbana estão intensificando as operações para a desocupação de terrenos que são de área de proteção ambiental e da orla marítima. Os ocupantes desses terrenos são notificados e têm um prazo para a retirada dessa construção irregular. Na semana passada, agentes da Blitz Urbana derrubaram o muro de uma escola de inglês na Lagoa da Jansen. Ele foi construído em uma área de proteção ambiental e o proprietário já havia sido notificado várias vezes. Em maio deste ano, outro muro construído em área pública já havia sido demolido próximo à Lagoa da Jansen. Na época, o proprietário do estabelecimento solicitou prazo para desobstruir o espaço em 30 dias. Apesar disso, o prazo não foi respeitado, o que levou ao cumprimento da ordem de serviço da demolição. O diretor da Blitz Urbana explica quando o espaço público é ocupado de forma irregular. No momento que ele está obstruindo via pública, no momento que ele está ocupando um espaço de praça, no momento que ele ocupa o espaço verde, o que a população precisa para se locomover, para se divertir, esses espaços não são permitidos. Também na semana passada, este bar da Avenida Litorânea foi notificado e teve a obra embargada depois de uma ampliação que estava sendo feita sem autorização da Prefeitura. Um problema bastante encontrado pela Blitz em São Luís é justamente a ocupação irregular da orla marítima. Muitos empresários estão ampliando e reformando bares e restaurantes sem a prévia autorização para isso. Os bares, a gente sabe que deveriam ser todos padronizados e a maioria passou por processo de ampliação.
ou com obras legalizadas ou não. O que a gente quer saber, o que a gente está tentando com essa operação é controlar e disciplinar esse processo de ampliação e buscar uma padronização. Esse trabalho em conjunto com o Serviço de Patrimônio da União, onde é feita a fiscalização de todos os bares. O comércio ambulante e o serviço de diversão infantil na Avenida Litorânea também estão sendo fiscalizados pela Blitz e passando por um processo de padronização. A Praça dos Pescadores, por exemplo, vai ser revitalizada e se tornará ainda este mês mais um local de diversão e de venda de produtos. A gente essa semana já fez a vistoria com a CEMOSP e com a SMTT a fim de criar ali uma nova praça de alimentação e de brinquedos. Os ambulantes interessados em trabalhar na Praça dos Pescadores devem se cadastrar na Blitz Urbana. Procurar a Blitz Urbana, definir qual atividade que ele quer exercer e dar entrada no processo de requerimento para autorização da sua atividade comercial. Notícia ruim para os usuários de planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde autorizou reajustes de até 9,04% para planos de saúde individuais e familiares. O percentual aprovado pelo Ministério da Fazenda é o teto válido para o período entre maio de 2013 e abril de 2014 para os contratos de cerca de 8,4 milhões de beneficiários, o que representa 17,6% dos consumidores de planos de assistência médica no Brasil. E o ministro da Saúde anunciou em um encontro com a governadora Rosiana Sarney investimentos no setor e também discutiu o teto da saúde para o Maranhão, que é o menor se comparado a todos os outros estados do país. No Maranhão, o valor chega a R$ 127 por habitante. Após um encontro com os prefeitos maranhenses, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se reuniu com a governadora Rosiana Sarney para tratar sobre a atualização dos repasses para a saúde no estado. A governadora apresentou para o ministro o projeto Saúde é Vida no Maranhão e aproveitou para falar sobre o teto per capita da saúde, que é um dos menores do Brasil. E a outra questão que nós discutimos é justamente o teto, né? O teto porque o Maranhão tem o menor teto de saúde de todos os estados brasileiros. Então ele ficou de estudar e é preocupante esse teto porque todos os outros estados têm um teto maior e nós agora estamos nos preparando a rede do estado para podermos entrar com um processo no Ministério da Saúde para que a gente possa alcançar esse teto e, sendo assim, melhorar os recursos para a área da saúde. Na ocasião, Alexandre Padilha anunciou um investimento de 200 milhões de reais destinados para a atenção básica no Maranhão. Segundo o aumento que o Ministério da Saúde fez no piso de atenção básica, que é o recurso que vai fundo a fundo para o município. A presidenta Dilma acabou de anunciar esse aumento que vai dar mais 200 milhões de reais ao todo para atenção básica no estado do Maranhão. Ele também falou que o governo federal está preparando um estudo para definir o apoio financeiro para os hospitais de pequeno porte e disse que o assunto preocupa todos os gestores municipais brasileiros. O Ministério da Saúde vai pagar integralmente, é uma remuneração líquida de R$10 mil por mês, mais R$30 mil de auxílio ao deslocamento, implantação no caso de um médico que vá para o interior do Maranhão e acompanhamento de uma universidade, ou seja, ele vai ter suporte clínico, suporte de especialistas, apoio para suas decisões, apoio quando tiver que transferir um paciente para um hospital de mais alta referência, porque a universidade pública estará lá junto com esse médico no interior do Maranhão. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, conheça como funcionam os centros de conciliação. Os centros de conciliação ajudam na resolução de questões judiciais por meio de acordos entre as partes envolvidas. Nos primeiros 6 meses deste ano, cerca de 80% dos processos foram resolvidos nas sedes distribuídas na capital. Esse é o assunto de hoje do quadro Direitos e Deveres. No Maranhão, existem pelo menos 6 núcleos de solução de conflitos. 4 deles estão na capital e todos com o mesmo objetivo: tornar as audiências de conciliação mais rápidas e amigáveis. Isso facilita e desafoga os processos na justiça.
Já há algum tempo o judiciário tem se repensado, descoberto que o seu papel perante a sociedade é, antes de mais nada, auxiliar na pacificação do convívio, ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. E essa solução de problemas nem sempre passa por uma decisão judicial. A nossa expectativa, inclusive, é maior ainda, o nosso sucesso, quando a gente consegue que essas soluções decorram do entendimento entre as partes em conflitos. De janeiro a junho deste ano, quase 270 audiências aconteceram nos 2 centros em atuação na capital. 207 delas tiveram sucesso, ou seja, as partes entraram em acordo. Este conciliador fala da importância da conciliação. Uma importância muito grande, devido que as pessoas mesmas decidem por si só, né? Elas ficam bem à vontade para expor a situação e que cada uma, se tiver, faz as propostas e a gente só harmoniza a situação para elas chegarem até um acordo. Aquele entrave com a loja que não entregou ou montou o produto no prazo estabelecido, ou até mesmo uma briga com o vizinho que desrespeitou seus direitos, são exemplos de casos que podem ser resolvidos no núcleo de solução de conflitos. Nós não fomos autorizados a gravar, mas neste momento estão acontecendo acordos judiciais aqui nas salas de conciliação. A professora Randala Jordão entrou em acordo com uma empresa de móveis planejados de São Luís, depois de pagar pelos produtos e nunca recebê-los após 6 meses da compra. O proprietário da loja não quis ser filmado nem gravar entrevista, mas prometeu durante a audiência um novo prazo para a entrega dos móveis. Diante da conciliação, nós conseguimos prorrogar o prazo para a entrega dos meus móveis e aguardar que eles sejam montados realmente, finalmente, depois de tanto tempo de espera. O coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos cita ainda outros casos que podem ser conciliados nos centros judiciais. Nós temos a atribuição de conciliar toda e qualquer demanda. Se você é um problema de vizinhança muito comum, questão de quedas d'água, questão de cerca, de dimensão de área, pode conciliar. Se seu problema é uma relação familiar, que quer resolver a questão de guarda de filhos, pensão alimentícia, pode conciliar. Se seu problema é excesso de dívida, você está devendo ao banco, não está conseguindo pagar na forma do contrato, pode vir aqui, negociar com o banco, parcelar a dívida, facilitar a sua vida. Uma facilidade criada pelo Núcleo de Solução de Conflitos é o agendamento de audiências de conciliação por telefone. Durante a ligação, a parte interessada já fica sabendo a hora e o dia em que vai ser atendida pelo centro. As audiências podem ser marcadas pelo número 0800 707 1581. O cidadão espera em média 20 dias pela conciliação. Relacionado à conciliação, o usuário liga para fazer o agendamento, ele faz o relato do fato e a gente encaminha para o centro de conciliação que ele optou, ou no fórum ou o segundo que fica na Rua do Egito. As audiências de conciliação também podem ser agendadas pelo portal do Tribunal de Justiça do Maranhão, tjma.jus.br, ou nos próprios centros de solução de conflitos, em 2 endereços, na Rua do Egito, próximo ao Procon, e também no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau. A Secretaria de Patrimônio Cultural completa 40 anos de fundação e, para celebrar a data, foi reaberto o Salão de Exposição de Maquetes do Centro Histórico. São réplicas dos casarões que marcam a história da capital. Também foram lembradas a situação de conservação do patrimônio arquitetônico de São Luís. Na exposição, maquetes belíssimas dos casarões do Centro Histórico. Teatro Arthur Azevedo, Escola de Música do Maranhão. Esta maquete é como se fosse um retrato do centro de São Luís em uma visão aérea. Mas bom mesmo seria se essa também fosse a realidade dos casarões. Indo para as ruas do Centro Histórico, o que podemos constatar é que boa parte dos imóveis que compõem o acervo arquitetônico estão em péssimas condições. São Luís é conhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade desde o ano de 1997. O título foi concedido pela Unesco, mas os turistas que aqui chegam percebem que a realidade é bem diferente. Janelas,
portas quebradas, mato, pintura velha, por dentro, lixo e um lugar perfeito para esconderijo de bandidos. Quem visita São Luís e quem mora aqui lamenta o estado de abandono dos casarões que contam a história dos maranhenses. A gente vê muitos carros estacionados nas vias públicas, né, que quebra todo aquele clima histórico. A gente gostaria de ver realmente uma cidade mais zelada, uma cidade mais bem cuidada, mais bem tratada, como merece a Ilha de São Luís, né? O poder público, os políticos, deem mais atenção para isso que é uma obra, é um patrimônio cultural de toda a humanidade. Então nós não podemos deixar morrer do jeito que está. Há cerca de 4.000 casarões tombados e a maioria é de propriedade particular. Entre os casarões localizados em área de responsabilidade federal, 5% de 1.353 imóveis mal conservados apresentam algum risco estrutural. Segundo a superintendente do IPHAN, possuir o reconhecimento e ter proteção jurídica federal, estadual e municipal não é suficiente para inibir a degradação dos imóveis. Tornar essa área uma área cujo valor desses imóveis seja alto, ela se torne atraente para poder conseguir trazer os investimentos e não fique imóveis fechados, sem uso, porque a falta de uso faz com que esse patrimônio arquitetônico se deteriore cada vez mais. Existe uma preservação que ela é onerosa, mas o governo, através da superintendência, tem feito esse trabalho de conscientização e, inclusive, de apoio, de orientações para poder preservar esse patrimônio tão importante. Outras notícias no Maranhão acontecem às 7 da noite no site tvguará.com. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente se vê.